Boa tarde. Continuando algumas reflexões do ano passado e que deve permear esse ano, é um ano eleitoral no Brasil, eleições para prefeito, um ano eleitoral nos Estados Unidos, lá é para presidente, teve um recém-eleito no Milei na Argentina, e um tema que vem sendo colocado à baila é um velho tema na questão do capitalismo. No ano passado nós colocamos que o capitalismo teria acabado. E nós vamos só esclarecer uma coisa, que o capitalismo como modo de produção, nós colocamos isso, né? E como um meio de orientação contábil ainda vigora e ainda é importante, né? Para garantir a produtividade, a eficiência e a qualidade dos produtos da cadeia de produção de um país. Então, isso é importante. A questão do, do, do sistema capitalista com relações de produção é que ele não mais vigora. As relações de produção clássicas do capitalismo, como nós já enfocamos em outro vídeo, elas têm como base o que Marx chamou de mais-valia, que é a exploração da mão de obra trabalhadora. E classicamente ela se vangloriava de produzir mais à medida que empobrecia os trabalhadores. E agora a coisa mudou, né? É, Inclusive como um meio de produção interessante que o trabalhador ganhe e a defesa de uma condição de vida econômica para as populações trabalhadoras, bem sim, da população em geral, tanto para a questão do bem-estar social, como para a garantia do consumo dos produtos que as empresas capitalistas colocam no mercado. Então, essas relações de produção, do modo como foi criticada por Marx no século XVIII, já foi superada. É isso que nós queríamos esclarecer, né? E também a visão de um Estado mínimo não vigora em lugar nenhum. O Estado tem de ter uma certa capacidade de intervir na economia para, em momentos pontuais, é, atuar de forma, como Keynes diz, acíclica, para não deixar que um excesso de competitividade e um excesso de exploração coloquem em risco a própria saúde do sistema nas constantes crises, né, que o capitalismo, vez por outra, tem. Então, o Estado tem que ser um Estado bem equipado para servir de anteparo, para não ter muita convulsão social e para não ter muita quebradeira de empresas também, de um lado e de outro. Então, aquele capitalismo do laissez-faire, do Estado mínimo do século XVIII, ele não se sustém, mesmo que o Estado liberalize muitas coisas para a iniciativa privada, ele tem de ter uma capacidade de intervenção, ele tem de ter uma certa carga tributária que garanta a ele tanto os serviços essenciais, onde que a empresa, o empreendimento privado não atinge, como também nas necessidades sociais de quem não, que invariavelmente o capitalista deixa à margem do desenvolvimento. O Estado tem de atuar ali para amenizar esse lado social. Então, esse Estado mínimo do laissez-faire, do liberalismo clássico do século XVIII, em que o Estado era somente polícia, não se sustém mais. Então, essa diferença que nós estamos vendo, né? E ainda tem a, o problema da relação de produção com o meio natural, né? O problema ambiental, que é outro problema sério, que não faz com que o Estado intervenha aí na volta do Estado polícia, mas no outro sentido,
com a fiscalização das atividades privadas para que o, o meio ambiente atingido pela atividade empresarial não seja desfigurado de uma tal maneira que talvez também possa, no futuro, inviabilizar a própria existência empresarial em si, com essas crises climáticas que nós estamos vendo, afetando principalmente, em primeira mão, a questão agrícola, que depende muito de um clima mais harmonizado. Então, nesse sentido, o capitalismo, nas suas relações de produção, ele não se sustém mais. Como um modo de produção e como um meio contábil ainda, ele tem validade. Boa tarde a todos.